A Procuradoria-Geral da República rejeitou a segunda tentativa de delação premiada de Daniel Vorcaro nas investigações do escândalo Master. Na semana passada, a negativa viera pela Polícia Federal. Vamos ao vivo a Brasília com a repórter Luciana Amaral. Boa noite, Luciana. Oi, William, muito boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no WW. Excelente semana. Olha, a PGR seguiu exatamente a mesma linha da Polícia Federal. O órgão avaliou que o ex-banqueiro não apresentou elementos inéditos nessa nova proposta de delação, também que ele não apontou, não apresentou autoria e vice-autoria de crimes cometidos. Ainda que Vorcaro colocou relatos de que ele ouviu sobre situações e fatos relevantes. Em resumo, que ele deu ali uma terceirizada e ele ficou muito na defensiva, o que não agradou nada os procuradores. Um outro ponto é que ele também não se comprometeu, como esperado, com o ressarcimento do dinheiro perdido então aos cofres públicos, principalmente o dinheiro nas fraudes no FGC, Fundo Garantidor de Créditos. Assim, um respiro no mundo político em relação a esse embarreiramento da delação premiada, dessa rejeição, mas vale a gente destacar aqui que tem muito material colhido pela Polícia Federal já, inclusive no próprio celular de Daniel Vorcaro, e as investigações continuam normalmente. Ainda tem até uma possibilidade jurídica do Vorcaro querer apresentar uma terceira proposta de delação premiada, mas isso, se acontecer, seria só mais para frente. No momento, as portas tanto da Polícia Federal quanto então hoje da PGR estão fechadas. Bem, Vorcaro está aqui atrás de mim na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Ele segue ainda, pelo menos por enquanto, numa sala mais ampla e com mais acesso aos advogados, mais tempo de acesso. Isso tudo justamente para que ele pudesse elaborar as propostas de delação premiada. Mas a corporação, a PF, ao negar a delação, já pediu que ele seja transferido daqui, que ele vá então para um presídio comum. Isso está nas mãos do André Mendonça, ministro relator do caso no Supremo Tribunal Federal. E o André Mendonça também espera um posicionamento da PGR em relação a essa questão. Vale notar que hoje a PGR também se manifestou contra um pedido de prisão domiciliar ao ex-banqueiro. Também, então, já deu esse indicativo, mas a defesa deve insistir em algum tratamento especial, alegando risco à vida de Vorcaro. De todo modo, então, agora essas novas decisões também, até sobre onde fica Vorcaro, cabem a André Mendonça. Todo mundo, então, nessa expectativa de quanto tempo a mais ele ainda deve ficar aqui na Polícia Federal. Volto contigo, William. Obrigado, Luciana. Boa noite para você aí em Brasília. Murilo, começando por você. Repete-se, estou lembrando qual foi a palavra exata, manipulação de informação, se não me engano. Foi a palavra usada já lá atrás pelo ministro André Mendonça, mas também depois pela Polícia Federal, e agora a PGR encaminha na mesma direção. O Vorcaro parece estar imbuído da ideia de que ele pode manipular a informação, negociar a delação, e aí, eventualmente, sai da cadeia e ainda aproveita um pouco do dinheiro que sobrou, deve ser muito, que sobrou fora. Por que o Vorcaro estaria imbuído dessa ideia? Até aqui ele perdeu uma atrás da outra. William, é o seguinte, eu vejo que ele tem um jogo estratégico, que é de ganhar tempo, tempo ao tempo. Isso é um ponto. Ele sabe que algumas delações terminaram não produzindo o efeito que se esperava no caso da Lava Jato. Sabe que muitos que não fizeram delação também terminaram, no caso da Lava Jato, isentados de grandes punições. Então, há uma estratégia também de se ganhar tempo e de ir tentando se negociar, ao tempo que ele acredita, provavelmente, que todos aqueles aliados que ele construiu, aquela rede de aliados que ele construiu, possa trabalhar a favor dele. Esse é um ponto. O segundo ponto é que ele não assume, ou até agora, ou pelo menos até há pouco, ele não assumiu a culpa
do episódio. Ele acredita que tudo que ele fez é justificável e que a operação com o BRB era amplamente justificável, que não houve nenhum tipo de golpe, e isso então dificulta até ele psicologicamente aceitar a situação que ele vive e, a partir daí, criar uma narrativa relacionada ao tema. O terceiro aspecto é o financeiro, que, de alguma maneira, provavelmente, eu não posso afirmar com certeza, porque eu não tenho acesso a essas delações, é que ele gostaria de proteger um pouco o seu patrimônio, ou o patrimônio que sobra dessa história que está em camadas de fundos espalhados pelo mundo todo. Agora, o problema grave dele, William, já encerrando a minha primeira intervenção, é que ele não domina a narrativa daquilo que ele não sabe, porque hoje a Polícia Federal termina sabendo mais do que ele fez do que ele próprio, porque ele até não lembra de tudo que ele fez, mas a Polícia Federal, com base na extração de informações e de depoimentos que já recolheu, tem muitas informações. Então, esse é um problema, ele não consegue ter o limite das narrativas. E então, quando ele apresenta a sua narrativa para as autoridades, elas terminam sendo mais frágeis do que aquilo que as autoridades já sabem, William. Quanto vale, afinal, a delação dele hoje, Caio? Me ocorre essa pergunta abrangente porque, no fundo, a gente, em novembro do ano passado, havia um estado de comoção. E à medida que o tempo passa, a sensação que a gente tem é que a delação dele vai perdendo impacto. William, a delação dele vale muito, mas a delação é uma via de mão dupla. Então tem alguém para apresentar e tem alguém para receber. Tem duas versões na praça. A versão de quem apresenta é de que ela é muito boa, e a versão de quem está recebendo, Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República, é de que ela é muito ruim. E muito provavelmente essas duas versões têm um fundo de verdade. Muito provavelmente o que o Daniel Vercaro entregou é um pouco pior do que o entorno dele diz, e muito provavelmente o que a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal receberam é melhor do que eles dizem que é. Só que não há um ânimo, uma boa vontade, vamos dizer assim, eu sinto, dos órgãos responsáveis por fazer colaboração premiada, de que essa colaboração avance. Os órgãos são PGR e PF. Isso, eu sinto, né? Juntando informação com análise, a minha percepção é que é difícil para o Daniel Vercaro avançar numa delação quando o outro lado não quer fazer. E o outro lado tem as suas conexões, as suas teias, e principalmente com a cúpula do Congresso Nacional. Mas não quer fazer por quê, Caio? E não quer fazer para blindar. Ah, ok. Por blindagem, né? Eu não vejo interesse da cúpula do Congresso e do Supremo Tribunal Federal dessa colaboração premiada avançar. E é aí que ela trava. Se a gente pegar a delação, de novo, do Mauro Cid, ela foi facinho de fazer. E teve idas e voltas, teve primeira, segunda, terceira versão, teve vazamento de que o cara estava sendo forçado a fazer, teve de tudo para dar errado. Sim, mas nesse caso tem uma investigação em cima de um bando de celulares. Sim. Mas, William, tem um ponto Desculpa, Caio, você termina que aí eu quero fazer... Não, por favor. Não, essa história do Mauro Cid é interessante porque, assim, ali você tinha o Supremo Tribunal inteiro unido por uma causa. E o Mauro Cid era certamente a fonte das informações mais importantes para aquela causa, que conversava com o discurso político de defesa da democracia, em função de um ataque real mesmo, que o Brasil sofreu, mas ali você não tinha divisão no STF sobre isso, Sim. Pelo contrário, e não tinha ninguém do STF exposto. Então, a velocidade e toda a aplicação e a determinação de todos os envolvidos, a própria Procuradoria e mesmo o STF inteiro, não tinha divisão ali, né? Então, o Mauro Cid não é que ele não tentou. Quantas vezes ele mudou a versão dele? Sim, aliás, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros implicados, várias vezes alegaram que ela tinha que ser desconsiderada porque ele tinha dado outras versões. Na hora que a coisa apertou, ele mudava de ideia. Talvez
Agora, bom, primeiro eu acho que a maior diferença é essa coisa da divisão do STF e da implicação de 2 ministros. Acho que isso é um ponto importante, e não é cúpula isso? do Congresso e pega executivo também, pega oposição. Então ninguém quer uma nova Lava Jato. Então, assim, você vai fazer uma proposta de colaboração, aí a gente começa a ver as informações de bastidores dos órgãos responsáveis por fazer, detonando a colaboração, falando que é horrorosa, que não tem nada de informação, mas, assim, eu vejo muito, juntando informação com análise, que tem se dado uma justificativa técnica para uma decisão política já tomada de não avançar numa delação que pega a cúpula dos 3 poderes, pega ministro de Estado, pega a oposição também. Então, para que vai avançar? Bom, Caio, no teu raciocínio, estamos diante de uma grande operação abafa. Estamos, Murilo? Eu não sei, porque existe um outro aspecto. Se não houver uma delação, a investigação continua, a quebra do sigilo telefônico dele continua, as informações extraídas vão estar no processo e o ministro André Mendonça vai receber tudo isso e tomar decisões de investigação, de indiciamento e de julgamento a partir dessas informações. Quer dizer, essa operação abafa em conter a delação pode não resultar na isenção ou no abafa que alguém ou que esses envolvidos gostariam. Quer dizer, existe um risco. O que todo mundo gostaria aí nesse campo era uma delação meio barro, meio tijolo, meio mussarela e meio calabresa, que entregasse algumas coisas, mas não entregasse tudo. Que fosse uma questão que desse uma satisfação à sociedade, que ele fosse punido, que ele tivesse bens apreendidos, que ele devolvesse coisas e que se, de alguma maneira, relativizasse o tamanho dos crimes. Isso seria o cenário ideal para todo mundo. Agora, entre uma colaboração efetivamente sincera e ampla e uma não colaboração e a investigação prosseguindo com o empilhamento de provas que podem comprometer muita gente, eu vejo que a Operação Abafa fica com um campo um pouco estreito. Rapidamente, eu acho que aqui tem um ponto da defesa técnica que é o seguinte, né? A não banalização do instrumento da delação premiada, né, Murilo? Eu acho que é um pouco por aí. O cuidado de não banalizar, quer dizer, se o cara está fazendo mesmo essa manipulação, se ele realmente está se recusando a fazer, evita essa banalização do instrumento. E eu acho que tem uma outra questão em jogo aqui, que aí é para os 2 da política aqui da mesa, que é a força de André Mendonça nesse processo. E a gente sabe o quanto ele é afastado dessa turma mais forte do Supremo, da relação inclusive com a PGR. No seu primeiro movimento, ele cutuca a PGR com vara curta, tem aquele desentendimento, como se a PGR tivesse sido leniente, não tivesse atuado, porque afinal de contas, para a segunda prisão de Vorcaro continuaria cometendo crimes, enfim, e por isso acabou sendo preso. Ele e a família toda acabou sendo presa em função dessa leitura do André Mendonça. Então, se tem uma preocupação com a manutenção do poder de quem, de alguma forma, ficaria atingido pelo STF, tem um contraponto que é o quanto o André Mendonça consegue avançar politicamente sozinho, né? Meio de... Ele vai ser Golias contra Davi ou ele vai ser... Davi contra Golias ou ele vai ser um Don Quixote? Não há dúvidas que ele se sente em minoria dentro do Supremo. Isso é fato de conhecimento público, inclusive, em vários sentidos. Inclusive pela maneira como, do ponto de vista doutrinário, muitos dos outros participantes contestam o que ele diz, como ele vota, consideram que, do ponto de vista das doutrinas jurídicas, há 2 lados aí. Um lado, aparentemente, aspas, mais técnico e um outro lado, aspas, mais voltado para as satisfações da sociedade, que é o lado no qual está André Mendonça e que seria considerado, então, até certo ponto, do ponto de vista jurídico, inaceitável. Mas isso é uma discussão jurídica, não é disso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando da capacidade do relator de manter uma investigação que ele colocou no trilho certo. Temos que lembrar o que aconteceu com essa investigação quando o Dias Toffoli era o relator dessa matéria. Então, a investigação vai para um trilho certo. Agora, do ponto de vista do abafa, Caio, o ideal teria sido a delação meia-boca. Porque ela, digamos, fornece uma justificativa, qualquer que seja, ela implica ressarcir prejuízos
quanto que seja, pune o indivíduo e as pessoas que teriam maior risco em uma delação estariam isentas dessa pesada ferramenta. Isso não aconteceu. Então, a gente tem uma investigação em curso. E tem um detalhe aí. Sim, o que eu penso só, William, é que... Vai contigo então, Murilo. Prossegue, Murilo, prossiga. O ministro André Mendonça, ele é dono do tempo da questão. Ele pode acelerar, pode atrasar. Eu não vejo esse processo terminando antes das eleições. Então, é um tema que vai atravessar as eleições. E ao atravessar as eleições, nós vamos ter outro panorama. Nós vamos ter um outro panorama a partir do primeiro turno, Caio, com a eleição do novo Senado. Então, o tempo é um fator muito importante nessa história, né? O meu ponto o meu ponto principal em relação até a abafa, eu acho que eu concordo parcialmente, tanto com vocês dois, porque na medida em que a delação é rejeitada e não é exposto tudo o que se esperava que o Vercaro fosse expor, e você joga a condução da investigação na prática operacional para a Polícia Federal, a gente pode prever que se nos 35 anexos, né, que dizem que foram 35 anexos apresentados, não haverá um avanço contra todos esses 35 pontos, mas dá, no caso, à Polícia Federal a capacidade de escolher qual desses pontos ele tende a avançar. E a Polícia Federal, hierarquicamente, ela é vinculada ao Palácio do Planalto. A gente sabe que tem uma relação grande do Palácio do Planalto e do governo Lula III com o Supremo Tribunal Federal e com os dois ministros potencialmente delatados, o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes, e que tem uma relação hoje péssima do presidente Lula com o Davi Alcolumbre, que também é apontado aí como com ligações, seja com Augusto Lima, seja com o Vercaro. O risco que eu vejo é de uma operação abafa, parcialmente, para que seja utilizada a estrutura do Estado, justamente para perseguir adversários políticos do governo e poupar os aliados políticos do governo, inclusive os do Judiciário. Murilo, você quer intervir brevemente para a gente encerrar o segmento, por favor? É aquilo que eu disse, é o tempo. Nós temos 4 meses até o primeiro turno das eleições. A nova composição do Senado vai ser fundamental com relação a esse tema. Ou seja, não havendo delação, as investigações vão continuar e as provas vão sendo empilhadas dentro da Polícia Federal. Eu também acho difícil que a Polícia Federal, por mais que tenha essa ligação do Andrei com o presidente Lula, eles se relacionarem muito bem e tudo mais, mas que a Polícia Federal vai escamotear o inquérito, deixando de lado evidências que possam aparecer. A questão toda está relacionada ao que a gente não sabe que foi descoberto. Isso é que vai determinar o tamanho do problema que o Supremo vai enfrentar depois das eleições, tanto em relação ao alcance das investigações, quanto à profundidade dessas investigações junto às autoridades. E como tema acessório, apenas para encerrar, existem as delações dos outros envolvidos também. Existem também os testemunhos de pessoas que participaram desses esquemas, das pessoas que foram ameaçadas, que já estão produzindo provas e evidências que comprometem todo o contexto dessa questão. Então, eu não vejo uma situação fácil para quem quer abafar e vejo que a questão do tempo é muito importante. Reconheço que a situação do ministro André Mendonça, do Supremo, não é confortável, ele enfrenta a oposição, mas a situação de quem gostaria de que ele não fosse tão assertivo também não é confortável.